Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar sequência aos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é canal de comunicação. Então, segurança digital, canal de comunicação. Vocês vão ver mais à frente que tem tudo a ver, ok? Então vamos lá. Fala aí, canal de comunicação. Fala aí, relatos, temas, privacidade, solução e o canal de comunicação propriamente dito. Botamos o nome de Fala aí porque para você falar aí mesmo. Então vamos lá. Então o que é um canal de comunicação? O nosso Fala aí, botei esse nome, mas você pode colocar qualquer nome no seu canal de comunicação ou simplesmente apenas canal de comunicação. Canal de comunicação funciona como um parlatório. O que é um parlatório? É um lugar que você pode falar, que você tem liberdade para se expressar, que você pode expor suas ideias, seus pensamentos. Então, um lugar de desabafo, de interação entre você e a direção da empresa, você e as outras pessoas, como mediação, fonte de mediação de conflitos, local onde a sua voz pode ser ouvida. Poxa, parece até coisa do locutor de rádio, ficou legal, viu? Local onde a sua voz pode ser ouvida. Palco de denúncias sobre excessos, isso é muito importante, pessoal, porque dentro das empresas tem que haver uma separação entre autoridade, que é aquilo que o seu superior, exerce normalmente pelo cargo, pela função, e autoritarismo, que é aquilo que não deve existir. Então, está muito atento com esses excessos e esses autoritarismos. Sobre bullying, assédio moral, assédio sexual e o canal de comunicação, ele precisa ser um canal onde tem sigilo absoluto. Aquilo que for falado nesse canal de comunicação só deve ser tratado com quem é de direito, com a pessoa. Se for uma mediação de conflito, pode ser com a pessoa ou com a área conflitante ali. Se for algo legal, com a área jurídica, enfim. Então, só com quem está realmente envolvido ali. Então, esse canal é de suma importância e todas as empresas, sem exceção de tamanho, de quantidade de pessoas, precisa existir esse canal de comunicação, porque é onde dá voz para o colaborador, dá voz para o seu para os fracos, para os oprimidos. Então é de extrema importância que tenha um canal de comunicação em qualquer tipo de empresa. Por que implantar um canal de comunicação? É importantíssimo, como eu falei. Criar um canal de comunicação entre colaboradores e gestão. Muitas vezes você trabalha e você nunca viu o seu gerente, o seu diretor, a presidência, e muitas vezes a alta gestão, ou board, como a gente costuma dizer, nem sabe o que acontece no chão de fábrica, nem sabe o que acontece nos escritórios. Muitas vezes você trata apenas com seu supervisor, com seu coordenador, seu chefe de equipe, e chega um momento que essas barreiras precisam ser ultrapassadas. Então, o canal de comunicação é importantíssimo porque você não pode diretamente, ou não é legal que você diretamente passe por cima do seu líder imediato e vá falar com o líder dele. Então, tem algumas empresas que têm respeitam muito essa hierarquia, mas precisam ter um canal onde as pessoas, os colaboradores, façam valer a sua voz.
aumentar a segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É você ter segurança do meio que você está, não ter medo de demissões se você faz tudo errado, se você não faz nada errado, perdão, não ter medo de falar aquilo que você pensa. Claro que tudo tem um limite, né? Você não vai simplesmente esbravejar com alguém ou faltar com o respeito, porque aí dá justa causa e não tem jeito, né? Mas se você está sendo oprimido, se você está sendo assediado, se você está sendo é, de alguma forma sufocado ali, se sentindo mal, então precisa ter um canal de comunicação para que você faça valer a sua voz e que você aumente a sua segurança psicológica, que você não tenha medo de estar ali, de fazer as suas atividades, não tenha medo de perder o emprego a qualquer momento porque alguém não vai com sua cara, porque é, o chefe não gosta de você, fulaninho não gosta de você. Então, isso te traz uma segurança psicológica no ambiente corporativo. Dar voz às equipes. Como eu disse, muitas vezes as equipes só têm acesso ao seu gestor imediato ali, seu chefe de equipe, seu líder, e muitas vezes é necessário ultrapassar essas barreiras por alguns excessos que muitas vezes um líder mal preparado pode ter e não saber como fazer uma boa gestão e acabar sufocando a equipe, trazendo alguns transtornos dentro da equipe. E esse canal de comunicação serve justamente para isso. Mediar e amenizar conflitos. Conflitos controlados, conflitos bem geridos são importantíssimos para o crescimento das pessoas, das equipes, das empresas. Conflitos não gerenciados causam transtornos, causam problemas dentro da empresa, demissões, causam um turnover muito grande, que é essa rotatividade de pessoas, e muitas vezes um canal de comunicação onde terá um gestor de conflito ali, uma pessoa indicada para gerir esses conflitos, pode abrandar isso, pode resolver muita coisa. Trazer harmonia dentro das equipes. É preciso conhecer o clima organizacional, é preciso conhecer o clima dentro das equipes para saber se aquela equipe está sendo bem conduzida, se ela está feliz com a gestão que ela tem, se ela está trabalhando, dando o seu melhor em prol da equipe, em prol da empresa e com satisfação. Tudo isso precisa ser trazido para dentro da equipe com harmonia. Então, o canal de comunicação também serve para ouvir essas equipes, ouvir os membros dessas equipes e que as pessoas que trabalham nesse canal de comunicação, normalmente áreas de RH ou de compliance, elas possam interagir dentro dessas equipes, trazendo uma melhor harmonia. Conforto aos que se sentem oprimidos. Como eu disse, um líder despreparado, ele pode pôr toda uma equipe a perder, porque ele mistura coisas pessoais com aquilo que é para crescimento da empresa. Então, um bom líder, ele não pode misturar amizade e liderança, ele não pode trazer aquilo que acontece com o seu subordinado para o lado pessoal e nem o subordinado trazer uma correção que um líder faz ou um direcionamento que o seu líder faz para o lado pessoal, porque isso precisa ser bem dividido. Então, algumas pessoas que se sentem oprimidas com os seus chefes, que se sentem assediados, com assédio moral, assédio sexual, enfim, menosprezados, têm que ter voz dentro desse canal de comunicação. Incentivo aos tímidos e inseguros. Muitas vezes tem pessoas que são muito boas no que fazem, mas têm dificuldade ou timidez para falar, para ensinar, para expor.
e muitas vezes ele é demitido ou não é promovido ou não tem um cargo diferenciado ou melhor, justamente porque ele é tímido ou inseguro naquilo que ele fala ou faz. E muitas vezes esse canal de comunicação pode direcioná-lo a um tratamento, uma conversa com um psicólogo, com um analista que pode direcioná-lo e ajudá-lo, e ele pode crescer muito dentro da empresa, independente de ser tímido ou inseguro. Fazer da sua área um ambiente mais agradável e produtivo. Como eu disse, se você consegue falar dos problemas que tem dentro da equipe com a alta gestão, através desse canal de comunicação que vai filtrar tudo isso, vai conseguir trazer esse ambiente a ser mais agradável e produtivo, então é necessário que as empresas tenham um canal de comunicação. Não é só para fazer fofoca, não é só para fazer leve trás, disse e me disse, mas é para que aconteça um melhor ambiente de trabalho e que os conflitos sejam gerenciados e a equipe possa crescer e produzir sempre mais. Relatos como dúvidas sobre carreira, sobre crescimento, sobre algum assunto que ela tem vergonha ou receio de tratar em reuniões. Então isso pode ser levado ao canal de comunicação e pode ter uma devolutiva que será somente para você, ficará entre você e a equipe que cuida desse canal, ou uma pessoa que cuida desse canal, depende da empresa. Os relatos podem ser sobre as expectativas do funcionário, do colaborador dentro da empresa, sobre os tipos de assédio, como eu falei, sobre ser oprimido por algum colega ou por um líder imediato, um gestor, um supervisor, conflitos internos e externos. Por que internos e externos? Porque muitas vezes a pessoa não consegue lidar com dificuldades fora da empresa e trazem toda essa bagagem para dentro da empresa e isso atrapalha o desempenho, atrapalha o crescimento. Então esses conflitos precisam ser bem gerenciados, bem geridos e o canal de comunicação consegue dar direcionamento a essa pessoa e consegue ajudá-la nesses conflitos. Solicitação de mediação. Quando você sabe que há um conflito entre você e um colega, entre a sua área e uma outra área, entre você e um agente externo, muitas vezes você não consegue ou não sabe como fazer a gestão desse conflito e é necessário que haja um mediador. Então, esse canal de comunicação também é utilizado para fazer essa mediação. Então, normalmente tem pessoas treinadas que já têm uma certa bagagem ou treinamentos com gestão de conflitos e podem auxiliar nessa mediação. Não conformidades, muitas vezes, como eu disse, outras áreas como compliance, como jurídico, como áreas de qualidade, não tem a visão ali do chão de fábrica, não tem a visão do seu escritório ali, e assim, essas não conformidades podem levar a uma série de consequências, como produtos defeituosos, como uma multa na empresa, um vazamento de dados. Então, as não conformidades podem ser diversas e se você identifica e passa para o seu gestor e passa para o seu coordenador, fiscal, líder de equipe, seu líder direto, e isso não é corrigido, você pode muito bem usar esse canal de comunicação para fazer o relato dessas não conformidades. É muito comum que isso aconteça. E o clima, como eu disse, o clima organizacional, o clima na equipe, isso precisa ser remediado antes que chegue a uma proporção muito alta e antes que esse clima fique tão insuportável que as pessoas comecem
a deixar a empresa, muitas vezes não pela empresa, mas por um colega de trabalho, pelo seu líder direto, pela sua gestão. Então, é importante que isso vá para o canal de comunicação e seja entendido esse clima. Muitas empresas fazem pesquisa de clima anual, mas muitas delas que eu já passei, por exemplo, não fazem, e isso é de suma importância. Temas que podem ser abordados, como eu disse, mediação, transmissão da segurança, tanto física como psicológica, a mediação de conflitos, mediação aí entre pessoas, entre equipes e entre agentes externos, por exemplo, intercessão em prol de alguma causa que muitas vezes dentro da equipe ou dentro da sua área você não consegue fazer uma boa gestão. Então, é importante que haja um intercessor por aquela causa. Os direcionamentos, muitas causas ou assuntos podem ser direcionados a pontos específicos, como eu disse, para o compliance, para o jurídico, para a alta gestão, para um agente externo. Então, é necessário que haja esse direcionamento. Esclarecimentos. Muitas pessoas ouvem alguma coisa dentro da empresa, a famosa rádio peão, e aquilo começa a se espalhar e o clima fica quase insuportável e é necessário que haja essa comunicação para os esclarecimentos. E muitas vezes esse canal de comunicação é o ponto-chave para que esses esclarecimentos sejam feitos. Equilíbrio e harmonia entre as equipes, entre as áreas da empresa, entre chão de fábrica e alta gestão ali. Então, é muito importante esse canal de comunicação. Privacidade, o canal de comunicação ele precisa manter sempre o sigilo, o anonimato das pessoas que fazem o relato, sempre que a pessoa não quiser se identificar. É importante que isso seja respeitado. O respeito ao que a pessoa pensa, ao que a pessoa fala, a ação daquela pessoa e muito acima disso, a disposição dessa pessoa em se comunicar e em querer que a empresa melhore. Precisa ficar muito atento a isso. Ajuda naquelas causas que forem relatadas, tanto para assuntos internos ou externos. Se a pessoa busca ajuda, é importante que ela seja ajudada. E esse canal de comunicação precisa manter essa privacidade sobre aquele apoio que a pessoa solicitou. Muitas vezes por problemas familiares, problemas de saúde, problemas psicológicos, mentais, problemas com drogas lícitas ou ilícitas. Então, se ela faz esse relato, se ela se expõe a tal ponto, a equipe de comunicação ou a equipe do canal de comunicação ou a pessoa tem que manter esse sigilo, manter a legalidade dessa privacidade. Então, a pessoa que faz o relato ela tem o direito legal de ficar no anonimato. Então, respeite essa privacidade. Solução dos relatos. Os relatos serão analisados individualmente, caso a caso, sempre. Serão atendidos um a um, devem ser. Serão mantidos o sigilo de acordo com o assunto. Muitos assuntos podem ser tratados em reuniões, se a pessoa assim permitir e se o assunto disser respeito aí às equipes, e às vezes não precisa mencionar quem fez o relato, mas a equipe precisa estar a par daquilo que está acontecendo. As partes envolvidas devem ser ouvidas quando questão de conflitos. Conflitos serão atendidos e mediados de acordo com cada tipo. Dúvidas devem ser respondidas
pessoalmente, como eu disse, ou em reuniões regulares, de acordo com cada tema. Casos legais devem ser direcionados para a equipe jurídica, casos de conformidade para a equipe de compliance. Não conformidades devem ser tratados de acordo com cada assunto e a equipe de compliance deve ser envolvida. Abusos serão levados para a autogestão e devem ser para que sejam aplicadas as consequências. Então, para cada tipo de assunto, para cada solução de cada relato, eles devem ser tratados com suas particularidades e dados os devidos direcionamentos. Como tirar dúvidas sobre o tema ou os temas? A empresa, o meio, o local que convive deve contar com canais de comunicação criados especificamente para ouvir o colaborador. Então, neles, não importa o tamanho da empresa, não importa o tipo de empresa, mas eles devem ser criados para tirar dúvidas, para ouvir reclamações, para reportar assédio moral, assédio sexual, abusos, bullying muitas vezes, conflitos e excessos. Um resumo disso tudo: melhorar o clima, dar voz às pessoas, trazer pontos de melhoria, eliminar os abusos sempre que necessário e da melhor forma possível, mitigar riscos e perigos, aumentar a produtividade e a confiança dos colaboradores na empresa e vice-versa, e aumentar a chamada aí segurança psicológica. Então, para um lado você tem problemas, para o outro você tem soluções. Entenda os problemas, você que é do canal de comunicação, e possibilite soluções. Ok? Ficamos por aqui então. Agradeço a todos aí que assistiram o vídeo, que me acompanham nos nossos vídeos. Espero que tenham gostado. Curtam lá nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito e ajude a divulgar aí o nosso canal. Qualquer dúvida, deixe ali na descrição do vídeo ou mande e-mail que estaremos respondendo o mais breve possível. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.